Quando eu te pergunto o que é igreja, o que vem à sua mente? Congresso empresarial. Um prédio bonitão, com uma bela de uma estrutura de som, de cadeiras, de bancos, ou talvez uma equipe de louvor, pessoas cantando músicas lá, ou um padre ou um pastor proferindo o seu sermão, a sua pregação, gente pedindo dinheiro, talvez seja isso que marque a sua experiência de igreja. Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro, eu quero muito dinheiro. Ou talvez até maluquice. Tem gente que quando pensa em igreja lembra de muita maluquice, de muita coisa doida. Eu estou montando um hospital espiritual para dar assistência para vidas em outros planetas adoecidos. Ou você lembra imediatamente de um grupo de pessoas que procuram viver como Jesus viveu. Quando a gente olha para o Novo Testamento, igreja, eclésia, não tem nada a ver com prédio, com placa, com uma estrutura, uma equipe de louvor, um pregador falando e as pessoas sentadinhas nos bancos ouvindo. Não tem nada a ver com isso. Mentiram, viu? Mentiram! Era só uma galera que era chamada a viver o reino de Deus na sociedade. Tá meio confuso? Vem que eu te explico. Então me explica. A gente confunde a eclésia do Novo Testamento com as nossas noções atuais de igreja. A nossa forma de ser e fazer igreja hoje. Na cabeça de muita gente, a igreja ela é uma estrutura jurídica ou pelo menos física, um lugar onde a gente vai, um momento onde a gente se reúne. Aquilo ali é a igreja. Sendo que no Novo Testamento a igreja era um organismo vivo que estava inserido na sociedade. Era uma comunidade viva de pessoas que atuavam todos os dias naquilo que faziam, atuavam na vida. Igreja era a atuação da comunidade de Jesus, do reino de Deus, era a amostra desse reino de Deus no cotidiano, no cuidado uns com os outros. Isso era a igreja no tempo bíblico. Lá no início, a igreja era muito mais sobre comunhão, serviço, missão, do que sobre conquistar poder cultural, sobre dominar o cenário político nacional, sobre ganhar dinheiro, sobre construir um grande império, fazer do nome da igreja uma grande marca. Com o tempo, essa comunidade de serviço, ela foi se tornando institucionalizada e isso foi trazendo muitos desafios. A gente tem bons exemplos de igrejas hoje, igrejas que fazem boas ações, igrejas que são voltadas para aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam, os pequeninos, os que estão à margem da sociedade, igrejas que se preocupam com o homem na sua integralidade e não apenas tem interesse de salvar a alma da pessoa, sabe? Agora é viver a vida e salvar aqueles que são nossos, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem aí na história do mundo instituições cristãs, igrejas que começaram guerras. A igreja que fez as cruzadas. Igrejas que, em nome de Deus, saíram matando milhares de pessoas. Eu percebo que às vezes nós somos muito preconceituosos e hipócritas quando a gente fala do islamismo e dos radicais islâmicos e dos terroristas islâmicos, como se terrorismo, radicalismo fosse uma coisa própria do islamismo. Não, gente. A gente teve excessos, inclusive em nome do Deus cristão ou do Deus dos cristãos. A igreja institucionalizada já fez atrocidades em nome do seu poder. Eles diziam que era em nome de Deus, para defender a honra de Deus e para defender a cidade santa ou as coisas de Deus, mas fizeram em nome dos seus próprios interesses. Então, sim, em muitos casos, a igreja deixou de ser uma comunidade de serviço e passou a ser uma comunidade de ataque. Eu matarei aqueles que são de Satanás. Eu mesmo que estou aparecendo agora, matarei. Uma comunidade que ofende, que perpetua preconceitos. Uma faceta da igreja foi se tornando isso. Mas então, para ficar claro, o que a igreja deveria ser? Olha só que interessante. No Novo Testamento, a igreja é chamada para viver o reino de Deus agora, com os olhos no futuro, com os olhos no porvir. E isso afeta a forma como nós devemos viver hoje. Nas palavras parafraseadas do saudoso bispo Robson Cavalcante, nós devemos manifestar aqui e agora
a maior densidade possível do reino de Deus, que haverá de se manifestar na sua plenitude ali e além. Quer dizer, a igreja deve olhar para a plenitude do reino de Deus, que haverá de se manifestar um dia no futuro, e tentar antecipar, trazer o máximo possível desse reino para o agora. Isso é ser igreja. É a gente olhar para novos céus e nova terra, é a gente olhar para o estabelecimento pleno, total e completo do reino de Deus, que haverá de se concretizar um dia, mas já tentar vivê-lo na maior intensidade possível agora, nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades, na nossa vida, mas tentar fazer o máximo, o melhor possível do reino de Deus agora. Segundo Howard Snyder, um outro teólogo, a igreja deveria viver em 6 dimensões de comunhão. Primeiro, comunhão com Deus. Não tem como ser igreja se a gente não está conectado com o nosso Criador. Segundo, a comunhão com a sua comunidade local, com o grupo com o qual você se reúne. É importante que você tenha um grupo para se reunir com essas pessoas, para ser igreja junto com essas pessoas. É aquele grupo com quem você ora, com quem você chora, com quem você come, com quem você divide as suas dificuldades, seus problemas. Terceiro, comunhão com outras igrejas, outras comunidades da sua região. Então, além de você ter comunhão com a sua comunidade local, aquele grupo do qual você pertence, você não tem problemas de ter comunhão, de considerar como irmãos outras comunidades de fé, outras pessoas que estão tentando ser igreja do seu lado, às vezes de forma diferente do seu grupo, numa outra pegada, às vezes até com outro público-alvo, mas são comunidades, é você ter comunhão também com essas comunidades, considerando esses irmãos, esses trabalhos, esses grupos, esses ajuntamentos como algo de Deus, como algo através do qual Deus está fazendo alguma coisa. Quarto, comunhão com a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo. É saber que Jesus está fazendo coisas pelo mundo todo. Então você faz parte não apenas da sua comunidade local ou das igrejas vizinhas e irmãs, das comunidades que estão ali na sua cidade, na sua região, mas você faz parte de algo muito maior, você faz parte da Igreja de Cristo pelo mundo. Quinto, a comunhão com todos os cristãos, não apenas que estão agora pelo mundo, mas todos os cristãos que já existiram na história humana. Nós fazemos parte de uma comunidade de pessoas que já existiram, existem e ainda existirão. E isso tudo aí é o nosso povo, é a nossa grande comunidade, é a Igreja de Cristo, o conjunto de pessoas, dos fiéis, dos servos, dos filhos de Deus que já existiram, que já se foram, estão com Ele, aqueles que estão aqui agora na labuta, tentando ser igreja, e aqueles que continuarão depois de nós. A gente faz parte desse grupo. E o sexto nível de comunhão é com toda a humanidade, e não apenas com toda a humanidade, mas com toda a criação, porque nós somos solidários, nós somos parte, nós somos integrantes da criação de Deus. Então existe um nível onde todos nós somos iguais, onde todos nós somos irmãos, nós somos criatura de Deus, e nós devemos lutar, nós devemos militar para que o reino de Deus alcance todas as criaturas, todas as pessoas. Então nós lutamos para que o reino de Deus avance e chegue em todos os lugares, a todas as pessoas. Então nós devemos considerar até aqueles que são mais diferentes de nós como nossos, como pessoas que fazem parte de nós. Nós somos da mesma espécie, gente. Nós somos humanos. Nós somos todos iguais. Mas nós também devemos considerar toda a criação. A igreja, ela considera a criação, porque a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação de Deus, ela foi colocada para que nós cuidássemos dela. Então, a igreja também deve se preocupar com a criação de forma geral. É bonito isso, né? Mas também exige muito de nós. Para a igreja ser o que ela foi chamada para ser, ela precisa de transformação. Primeiro, dentro dela mesma. A gente tem que parar de ser moldado pelos valores do mundo, tipo individualismo, materialismo e aquela busca louca, insaciável por poder. E começaremos a ser transformados pela mente
de Cristo. Mas essa transformação, ela também precisa chegar do lado de fora. A igreja é chamada para ser sal e luz, para transformar a sociedade, começando pelos mais vulneráveis. Não é só falar de Jesus, mas também viver como ele viveu. É servir, é amar, é trazer a boa notícia, a boa nova do reino de Deus. E até melhor do que isso, é ser a boa notícia, é ser a boa nova do reino de Deus. O teólogo latino-americano, também já falecido, René Padilha, diz que nós precisamos passar por uma revolução de valores. Sabe o que isso significa? A igreja precisa deixar para lá essa ideia de ganhar poder político para impor regras. Isso não funciona. O reino de Deus não vem de cima para baixo, ele vem de dentro para fora. Isso é lindo demais, gente. O reino de Deus não se trata de imposição de poder. O reino de Deus não depende do apoio do imperador. Não precisa de estar no Senado, não precisa de estar envolvido com a política. O reino de Deus, ele acontece de dentro para fora. Pode começar nos mais pequeninos da sociedade, pode começar nas pessoas que não têm poder político nenhum, que não têm nome famoso, que não têm poder aquisitivo. Essas pessoas podem ser instrumentos poderosos do reino de Deus, que se manifesta de dentro para fora. Jesus disse isso. O reino de Deus é como um fermento, vai transformando tudo devagarzinho, mas de maneira profunda. É a nossa vida, o nosso testemunho que mostra, que evidencia o reino de Deus. A gente já está chegando no final. Se você está gostando do conteúdo até agora, não esquece de curtir, gente. Isso aqui é muito importante para um canal pequenininho como esse aqui, crescer logo e as pessoas serem notificadas desse vídeo e mais gente aprender ainda sobre o que é verdadeiramente igreja de Deus, né? Sobre o que é ser igreja. Então, deixa o seu like aí, ajuda muito e comente o que você tem pensado sobre ser igreja, beleza? Vamos fazer desse espaço de comentários um fórum de debates e acréscimo de conhecimento. Então vamos lá, para resumir, igreja não é um prédio, igreja não é evento, igreja é gente transformada por Jesus que transforma o mundo ao seu redor, simples assim. Não devia ser um bando de gente chata que fica impondo regra para os outros, não é isso que era para ser igreja, não. Igreja é para ser pessoas afetadas por Jesus, transformadas por Jesus, que não conseguem viver de outro modo a não ser como Jesus. E elas vão ser Jesus para os outros. Leiam o Novo Testamento, vejam como Jesus tratava as pessoas. E a igreja, os cristãos, é isso que a gente precisa ser. Jesus para os outros. É a pessoa olhar para a gente e falar, nossa, se parece com Jesus. Quando eu leio aqui o Jesus nos evangelhos, é mesmo que ver você. Você se parece demais com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa meta. Se parecer com Jesus. Para sermos Jesus para outra pessoa. Para sermos Jesus para o vizinho. Para sermos Jesus no emprego. Para ser Jesus para a esposa, para o marido, para os filhos, para o pai, para a tia, para o sobrinho, para o cunhado, para todo mundo. Ser Jesus para as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Veja o foco de Jesus. Jesus estava sempre se envolvendo com pessoas desprezíveis, desprezadas pela sociedade. Jesus estava sempre ali, no meio daquela mexida, no meio daquelas pessoas que o povo era ralé, ninguém gostava. Mas Jesus estava ali. É assim que nós devemos nos envolver, com compaixão, com olhar de compaixão, olhando para as pessoas como Jesus olharia. Não é buscando poder, não é tentando aumentar ao máximo a quantidade de membros da nossa igreja, da nossa comunidade. Isso, se vier como consequência do trabalho que fazemos, de sermos parecidos com Jesus, ótimo. Quanto mais a gente alcançar e mais a gente influenciar com amor e cuidado, melhor. Mas esse não deve ser o alvo. A igreja não deve ter como alvo lucro. A igreja não deve ter como alvo crescimento imperial. Mas é influenciar através do amor, da comunhão e do serviço. Então agora eu te pergunto, a sua vida está sendo influenciada por esse fermento? Jesus está agindo na sua vida de tal modo que está te colocando para fazer algo por alguém, que está fazendo você ser uma pessoa
melhor. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém. Eu espero que isso tenha chegado bem profundo no seu coração e tenha feito você pensar, repensar algumas coisas. Deixa aqui nos comentários, vamos conversando. Não esquece, mais uma vez, de curtir esse vídeo. Eu espero que Deus abençoe você, a sua família, e nos encontramos no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aqui para eu saber que você gostou. Comenta aqui para a gente fazer mais vídeos nesse sentido de comentar sobre igreja. E eu vou trazer outros temas interessantes aí. Então, inscreva-se no canal para você não perder nada, beleza? Um abração e até a próxima.